uma pergunta assim, talvez desnecessária, mas se não for necessária que ela seja só uma pergunta retórica, que não precisa de resposta, mas é bom saber. Todo mundo aqui já leu os Atos dos Apóstolos inteiro, né? Inteiro. Não, agora, se perguntar, todo mundo lembra mais ou menos dos assuntos, é mais difícil, né? Mas o fato é que é importante que a gente leia muito os Atos dos Apóstolos. Porque, para a gente compreender a igreja que nós... a igreja em que nós cremos e em que nós vivemos, ou melhor, a igreja que nós somos, é necessário a gente ter uma compreensão, e com uma compreensão correta dos Atos dos Apóstolos e a compreensão da intenção, né, de quem escreveu e por que foi escrito no livro dos Atos dos Apóstolos. Eu queria, para a gente começar, que a gente pudesse já ir direto na Bíblia, né? Atos dos Apóstolos. Depois do Gênesis. Antes do Apocalipse. Depois do Gênesis, antes do Apocalipse. Você não acha muito grande essa Bíblia aí, sabe? Eu esperava que alguém fizesse um comentário. Eu já tinha feito comentário, mas foi em silêncio, né? Porque ele teve a coragem de verbalizar, mas estava todo mundo assim, Não, né, estranhando. A gente parece que tem um preconceito, né, contra a Bíblia, que não é grande, né? Parece que o pregador só presta e a palavra só vale se tiver escrito no... Mas é a mesma coisa, o mesmo conteúdo, né? As mesmas palavras, apenas uma Bíblia de bolso. Né? Lembra das palavras do Papa Francisco que a gente devia carregar sempre uma Bíblia de bolso com a gente, que a gente pode botar em qualquer canto e qualquer hora pode abrir e ler. Né? Bom, mas vocês acreditam, todos acreditam que aqui é a mesma Bíblia, né? Sim, sim. Novo Testamento. Todo mundo com os Atos dos Apóstolos abertos. Bom, antes eu queria dizer só uma coisa. Algumas vezes, poucas vezes, né, eu falei para vocês aqui algumas questões de formação, de Bíblia. Poucas vezes. Geralmente, quando alguém me chama para fazer uma formação em qualquer área, na igreja, eu tenho sempre um medo. Nos últimos dias da Quaresma, o Evangelho apresenta Jesus no Templo de Jerusalém, pregando. Aí ele prega, aí depois que ele prega a galera se irrita, né? Pega ele pelo braço e leva lá para cima da montanha para jogar do lado de cima para baixo. Aí ele escapa e vai embora. Outra vez ele faz a mesma coisa, está no templo, prega, aí a turma se irrita, arrasta ele para fora e leva para apedrejar. Ele dá um jeito e vai embora. Né? E escapa. Né? O meu único medo quando eu sou chamado para dar formação é que alguém me pegue pelo braço e me leve para fora para apedrejar. Então não escapa, né? E eu não escapo, porque Jesus era Jesus. Eu espero pôr o livro, tá? Porque Jesus, o Evangelho diz que ele passava por entre eles como se fosse assim invisível, né? E ia embora. Né? E eles não conseguiam matá-lo. Né? Vocês que chegaram agora, tem cadeira aqui, ó. Eles estão tão longe, né? E a gente queria se esconder. Tem duas cadeiras aqui ainda, 3. Não aparece não. Se quiser eu quero. Se quiser eu quero. Então eu espero que, mesmo que alguém não compreenda, ou não aceite, ou não entenda, ou se irrite demais com as minhas palavras, não me apedreje, guarde no seu coração, né, e talvez no futuro você compreenda melhor. Né? Quando na oração inicial a Jaqueline falou de Maria, né, eu me lembrei da passagem que diz que Maria guardava tudo no coração. Não entendia, mas guardava. Guardava no coração, né? Mesmo sem compreender. E a nossa fé é assim, né? A Santo Agostinho dizia que a gente, né, não tem que crer só no que entende, né? A gente crê para entender.
E a gente, quando crê, vai entendendo melhor, e quando entende melhor, aí é que crê mais e a fé vai se fortalecendo. Pois bem, dito isto, vamos aos Atos dos Apóstolos. Agostinho de Hipona. É o mesmo Agostinho conhecido da história. Não é o Agostinho da grande família. Aquele que é autor das frases de Qualquer frase que ninguém sabe de quem é, quando passou para Agostinho. Vamos lá. Capítulo 1, versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, sobre tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de ter dado ordens pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado ao alto. A minha tradução já começa com um erro de tradução, quando diz escrevi o primeiro livro. O livro dos Atos dos Apóstolos, ele não é, originalmente ele não é um livro só, ele é um segundo volume de um único livro, que é o conjunto da obra de São Lucas, né? Quem escreveu os Atos dos Apóstolos é aceito pelos estudiosos que tenha sido Lucas, o autor do Evangelho. Então, ele escreveu os dois livros, uma sequência só, em 2 volumes, né? Aí ele diz aqui, o original em grego não diz livro, diz relato, narração. Na Bíblia Ave Maria está narração, né? Em minha primeira narração, ó Teófilo. Em minha primeira narração. Então, muitas vezes as traduções nos traem, né? Em meu primeiro livro, ou em minha primeira narração, ó Teófilo, versículo 3. Escrevi, né, sobre tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Na tradução da Ave Maria, tem aqui também uma traição para nós, né? Contei toda a sequência das ações e dos ensinamentos de Jesus desde o princípio. Quando ele diz aqui, escrevi sobre tudo o que Jesus começou a ensinar, o entendimento dá uma diferença no entendimento, porque a ideia dos Atos dos Apóstolos é nos mostrar que o que Jesus começou não terminou, não parou. O que Jesus começou é continuar. Então, quando ele diz começou a fazer e a ensinar, é aqui que a gente vai se prender, né, durante essa formação, pelo menos nessa primeira parte. Bom, eu queria ler só esses 2 versículos mesmo, para a gente poder entrar no conteúdo mesmo. Por que é importante a gente conhecer os Atos dos Apóstolos e ler e compreender certas coisas e entender certas passagens? Porque nós compreendemos a igreja de ontem, ou seja, a igreja dos Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, as palavras de Jesus. Nós compreendemos com a cabeça que nós temos, que é formada na mentalidade da igreja de hoje. Que é formada não só na mentalidade da igreja de hoje, mas é formada na mentalidade do mundo de hoje. Então nós temos na nossa cabeça uma mentalidade de igreja, um modelo de igreja, um jeito de ser e de viver e de conhecer e de entender a igreja. E quando nós lemos a palavra de Deus, é essa mentalidade que traduz para nós aquilo que nós lemos. Então a gente precisaria fazer uma suspensão da nossa maneira de ver a igreja hoje, para tentar compreender aquilo que é, do jeito que é, do jeito que foi, do jeito que os relatos nos apresentam. Mas por que a gente tem uma mentalidade tão distante, se é preciso entender realmente o que deve ser? Porque ao longo da história, e 2000 anos de história não é pouco tempo, ao longo da história as coisas evoluíram e a igreja mudou em muitas coisas. E continua mudando, mas como a gente acredita e a nossa fé nos diz, ela é guiada pelo Espírito, né? E mesmo quando vai andando nos caminhos que não são tão próximos da sua origem,
o Espírito Santo continua puxando ela para se aproximar de novo da sua origem. E eu acho que é isso que o Espírito Santo tem feito e está fazendo agora com esse estudo dos Atos dos Apóstolos, né? Por exemplo, a igreja se afastou muito da sua identidade inicial. E começou a se afastar logo nos primeiros anos mesmo, nos primeiros séculos. A igreja que era perseguida, vivia de forma muito simples, mas sofrendo perseguições dos judeus, depois dos romanos, ela se transformou numa igreja que foi acolhida e utilizada politicamente pelo Império Romano e depois tornada, né, religião oficial do Império. Com isso, né, pelo século IV da era cristã, com isso, todo o Império Romano, se tivesse um mapa aqui, eu mostrava para vocês, né? Quando a gente estuda é bom ter mapa. O Império Romano era uma extensão de terra que não era só ao redor de Roma, era ao redor do mar Mediterrâneo inteiro. Se você tem na Bíblia um mapa, né, tem lá no Novo Testamento, deve ter as viagens de Paulo, ali praticamente é o Império Romano inteiro, né, que vai desde o norte da África, isso aí é o Império Romano, desde o norte da África até a Palestina, onde Jesus viveu. Então, um mundo, uma extensão de terra enorme, era o Império Romano. E aí, o imperador Teodósio, né, lá pelo ano 300 e tanto, transformou o cristianismo em religião oficial. Isso significa que, a partir daquele momento, muita gente que não era cristão, que não acreditava em Cristo, que tinha a sua religião, o seu Deus, ou os seus deuses, e no Império Romano havia muitos deuses, todo esse povo não vai ficar contra o imperador, é claro. Todo esse povo passar a dizer, então nós somos cristãos. Também. Então nós somos católicos também. E aí, a igreja incha, né? E a partir antes de Teodósio, que oficializou o cristianismo como religião oficial, veio tinha outro imperador que cessou a perseguição aos cristãos, né? Os cristãos eram perseguidos, mas aí, com uma jogada de mestre, o imperador Constantino, né? Se fala da conversão de Constantino, né? Que ele teve uma visão lá de um sinal, de uma cruz, e com essa cruz nos estandartes ele venceu o seu opositor, né? E aí ele começou a tolerar os cristãos e até a bajular os cristãos, né? Doando terra, doando palácios, doando igrejas, dando poder para os clérigos, para os bispos, né? E, é claro, interferindo na igreja. O primeiro concílio da igreja foi presidido por Constantino, o imperador. O primeiro concílio, o concílio de Nicéia. Na verdade, o primeiro concílio foi em Jerusalém, né? O concílio de Nicéia foi presidido por Constantino, o imperador, que nem era cristão totalmente, né? Mas tolerava os cristãos e bajulava os cristãos. Com isso, né, a igreja mudou da água para o vinho, né? Saiu de uma condição de quando a pessoa está escondida, né, de perseguida, para uma condição de privilegiada, né? E nesse caminho, muita coisa vai sendo deixada para trás. Muita coisa da origem foi sendo deixada para trás. Por exemplo, quando nós falamos igreja hoje, geralmente nós pensamos na matriz, ou numa capela, ou numa catedral. Mas quando a Bíblia fala igreja, não quer dizer isso. Quando o Novo Testamento fala igreja, não quer dizer isso. Igreja, para o Novo Testamento, significa o corpo de Cristo, o povo de Deus, a igreja de Cristo, os seguidores, os discípulos de Cristo. Para os primeiros cristãos, por exemplo, né, eles jamais conceberam, né, esse termo igreja como um templo. Não, lugar sim, um templo não.
pelos primeiros séculos, final do primeiro século, os cristãos passaram a chamar o lugar da reunião de igreja. O lugar onde a igreja se reunia passou a ser chamado também de igreja. Mas não era um templo, era uma casa. Uma casa feita para as reuniões dos cristãos, que abrigava no máximo, a ciência vai avançando e vai descobrindo as coisas, né? A ciência das escavações lá, como é o nome? Arqueologia. A arqueologia descobriu vários lugares de culto dos cristãos, de culto não, de encontro, de reunião dos cristãos, né? Que os maiores abrigavam no máximo 60 pessoas. Depois da oficialização do cristianismo como religião oficial, né, a igreja passou a se reunir não mais em casas, mas em palácios doados pelo imperador, que se transformaram em basílicas. Hoje a gente usa o nome basílica com referência à igreja, mas basílica, o nome quer dizer o palácio do imperador. Basílica é o palácio do imperador. Constantino foi o que doou o terreno e financiou a construção da primeira igreja de Roma, que é celebrada até hoje, chamada Basílica do Latrão. A Basílica do Latrão. A Basílica é o lugar, né, é o palácio do rei. Constantino, que tolerou os cristãos e virou um simpatizante dos cristãos, ele mesmo tendo esse respeito e aderindo à fé cristã, ele nunca deixou de adorar o Deus Sol. Ele nunca deixou de considerar os outros deuses todos do Império Romano. Porque Jesus, para ele e essa nova fé, era apenas mais um Deus entre os outros. E assim também talvez tenha sido para muita gente. E assim também ainda é hoje para muita gente. Jesus é só mais uma entidade, mais um Deus entre os outros. E isso significa que nós nos afastamos do sentido da fé original que nós recebemos de Cristo, que nós recebemos dos apóstolos. Né? Bom, uma coisa também, não sei se vocês sabem, os primeiros cristãos eram acusados pelos romanos, pelo aquele povo, de ateus. Uma das acusações que era colocada sobre os cristãos era que eles eram ateus. Eram acusados de ateísmo. Por quê? Porque eles não tinham um Deus para adorar. Porque eles não tinham um templo para ir oferecer sacrifício. Porque eles não tinham sacerdotes a quem levar as oferendas para os deuses. Então esse povo é ateu. Esse povo não crê em Deus. E nenhum Deus, nenhum dos nossos deuses. Esse povo é ateu. E um ateu não pode prestar. Assim até hoje, o nosso preconceito religioso diz. Com relação a algumas pessoas que nem são ateus, mas que não têm participação na igreja. Eu escuto muito. Às vezes as pessoas vêm me falar algumas coisas e dizem, não, pai, é porque aquele povo lá é um povo que não tem religião, é um povo que não vai à igreja. Está aí, por isso que acontecem essas coisas. Talvez para os cristãos do primeiro século, as perseguições que sofriam, as mortes e o martírio e tudo mais, alguém dissesse, é porque não tem religião, não adoram o Deus Sol, não adoram o Deus Júpiter, não vão ao templo oferecer sacrifícios para as deusas e os deuses. Está aí. Se tivesse sob a proteção dos deuses, eles não morriam lá nas arenas. Eles eram considerados ateus. E no início das minhas aulas de teologia, quando eu estava no seminário, me deram um texto, o professor trouxe um texto que eu não perdi, nunca mais vi. Mas o texto dizia que é necessário ser cristão é necessário ser ateu para ser cristão. É necessário ser ateu. Ateu de quê? Ateu de todos os deuses, de todas as opções religiosas e outras coisas que possam nos oferecer. Nós temos que ser muito mais ateus. Porque a nossa experiência religiosa, ela difere e se distancia totalmente de toda e qualquer religião. Devia ser. Com
a oficialização do cristianismo como religião oficial do Império Romano, a Igreja de Cristo deixou de ser a experiência dos seguidores de Jesus para se tornar uma religião. E uma religião tem tudo que qualquer religião tem. Uma religião tem os seus dias santos, uma religião tem as suas pessoas sagradas, a religião tem os seus lugares sagrados, a religião tem as suas entidades que devem se prestar culto e invocar. Só que a igreja, quando começou, e o que Cristo pensou não foi isso. Não foi fundar uma religião. Aliás, Jesus não fundou a religião. Né? O cristianismo não foi fundado por Jesus. Né? Dizem que quem fundou o cristianismo foi Paulo, ou Constantino, sei lá. O fato é que Jesus, ele, na sua pregação, ele pregou sobre um conceito que ainda hoje é necessário que se estude e se entenda melhor. O que Jesus pregou, o centro da pregação de Jesus é o reino de Deus. Depois você pode ver o que significa isso. Mas o que Jesus pregou foi isso, o reino de Deus, não nenhuma religião, nada. Né? Vamos lá. Voltando aqui para os Atos, né? Por causa desse distanciamento todo do nosso entendimento religioso, do nosso entendimento cristão, é que a gente precisa ler muito mais os Atos dos Apóstolos. Né? Bom, sobre o autor dos Atos, todo mundo sabe que é Lucas, né? Lucas escreveu os Atos dos Apóstolos, lá no início dos Atos e do Evangelho de Lucas, ele se refere a um certo Teófilo, que ninguém sabe quem é, os estudiosos não sabem de quem se trata esse Teófilo. Né? O nome é uma referência, né, a Deus, né, amigo de Deus, quer dizer o nome Teófilo. Pode ser que não seja ninguém, pode ser que seja apenas ele escrevendo para aqueles que são cristãos que têm fé, mas pode ser que seja uma pessoa, alguém interessado, ou uma pessoa mesmo da comunidade, ou alguma pessoa que queria conhecer sobre a fé cristã, mas o fato é que ninguém sabe quem é esse Teófilo. Né? O Evangelho e os Atos dos Apóstolos foram escritos, e aí a gente tem que ter esse entendimento muito quando lê a Bíblia. A Bíblia não foi escrita na hora que as coisas iam acontecendo. Porque não tinha lá um jornalista com uma pranchetinha na mão escrevendo aqui: Jesus curou o cego. Jesus curou o cego. Não tinha na hora. As coisas que foram escritas sobre Jesus foram escritas muito tempo depois. Muito tempo significa 40, 50 ou mais anos depois. E aí imagine você contar uma história que aconteceu 50 anos atrás. Você vai escrever aquilo que você ouviu, aquilo que veio da tradição, aquilo que... E aí você pesquisa, Lucas diz que pesquisou e foi atrás dos relatos e tal, para escrever e para mostrar, né, o que realmente aconteceu. Então o Evangelho e a obra de São Lucas foi escrita por volta do ano 85. Quando a gente estuda a Bíblia, quando os estudiosos vão datar os textos bíblicos, dizer, foi escrito no ano tal, pelo ano tal, né? É sempre assim. Né? Foi escrito mais ou menos no ano 85. Você pode botar 5 anos para frente ou 5 anos para trás. Né? A margem de erro da datação da Bíblia é pior do que a do Vox Populi. Muito pior. Então, mais ou menos, o ano 85, entre 80 e 85, é o que os estudiosos colocam, pelo menos depois de 70. Ou seja, 50 anos, mais ou menos, depois de que tudo aconteceu, depois de que Jesus viveu, morreu, ressuscitou e a igreja começou. Depois de tudo isso, foi que Lucas foi colocar isso em escrito. Né? Então, já muito tempo depois. Então, quando eles escrevem, os evangelistas e os escritores da Bíblia, eles não escrevem relatando a coisa tal como aconteceu, detalhe por detalhe. Ele não é fazer historiografia. Não. Ele já escreve dando uma interpretação. E às vezes ele coloca coisas na boca do personagem. Por exemplo, tem frases de Jesus que Jesus nunca disse. Mas é o autor que colocou ali que tinha a ver com o assunto que o autor colocou como se Jesus tivesse dito. Tem coisas que, por exemplo, os discursos de Pedro nos Atos dos Apóstolos é colocado na boca de Pedro, por Lucas. É claro que o miolo, né, da coisa é a pregação apostólica primitiva. O Pedro sempre, o discurso dele roda sempre em cima de uma mesma coisa que Lucas
leva os Atos dos Apóstolos dizendo que Jesus, aquele Jesus que vocês mataram, ele ressuscitou. E ele era o Filho de Deus. Por isso Deus o ressuscitou. E isso nós somos testemunhas. Aquele primeiro discurso de Pedro, não estava Lucas lá para escrever palavra por palavra, nem tinha uma câmera para gravar, para depois ele anotar, transcrever. Né? Como é que você vai se lembrar de um discurso 50 anos atrás? Você se lembra mais ou menos, ó, eu escutei naquele dia, ou então disseram naquele dia, ele disse mais ou menos essas coisas assim, disse que Jesus tinha morrido e ressuscitado e tal. Né? Então, é necessário que a gente não coloque, às vezes, a palavra de Deus como uma coisa que é científica. Os relatos da palavra de Deus não são científicos. São relatos que nos ajudam a compreender melhor a nossa fé, entender melhor a nossa vida. Né? Bom, para que Lucas escreveu? Certamente, especialmente o Novo Testamento, foi escrito com um objetivo muito concreto. Foi escrito para fortalecer a fé dos cristãos, dos primitivos cristãos, da igreja que estava começando e que estava, né, tendo que ter uma base histórica e conhecer e ter por escrito o que aconteceu e a sua fé. Então ele escreveu a partir dessa necessidade. Né? E mais uma coisa, né? Quando Lucas escreve, né, o seu livro, a igreja está passando por uma crise de identidade. Por quê? Mais ou menos no ano 80, 50 anos depois de Jesus e do começo da igreja, existia entre os cristãos e entre aqueles que acreditaram em Jesus, talvez que nem tenham aderido tanto, mas existia um sentimento de frustração. Porque o povo judeu esperava o Messias, né? Esperava o Messias. Aí alguns, os discípulos de Jesus, assumiram Jesus como o Messias esperado. Jesus era o Messias esperado, prometido, desde o tempo dos profetas. Né? Só que no entendimento do judeu, o que é o Messias? O Messias é o cara que vem, é o descendente de Davi, que vem libertar Israel das mãos dos dominadores estrangeiros. Ou seja, naquela época que estava dominando Israel era Roma. Então o que era que eles entendiam? Eles entendiam o seguinte: agora nós estamos vivendo num sistema de opressão e Roma nos oprime. Mas quando vier o Messias, aí ele vai expulsar os romanos e vai reinar soberano sobre todo o mundo. E nós seremos luz para as nações. E nós dominaremos a todos. Enquanto o Messias não vier, a gente passa pelas tribulações, dificuldades. Uma hora vem um povo e invade, outra hora vem uma guerra e a gente perde, outra hora Roma vem e acaba com a gente. Mas quando o Messias vier, aí não. Aí ele vai prevalecer, porque ele é o leão da tribo de Judá. Ele vai prevalecer. Só que o Messias veio manso como um cordeiro. Não trazia espada. Não tinha cavalo branco, nem estandarte, nem exército. O Messias nasceu na manjedoura. O Messias, né, dizia umas coisas estranhas, né, com relação especialmente à dominação romana. Ele dizia: se alguém te der uma bofetada na face direita, oferece à esquerda. Se um soldado romano te obrigar a carregar as tralhas dele por 1 quilômetro, caminha com ele 2. O Messias é isso. O Messias era para expulsar esses caras daqui e venha dizer que é minha vida essas pestes. O Messias, né, o Messias esperado, foi, ao invés de vencer os dominadores, ele foi vencido, foi condenado e morto, e morte vergonhosa, entre 2 ladrões. Eu costumo dizer sempre, entre 2 ladrões é para nós, mas ali para eles eram 3 ladrões crucificados, 3 malfeitores, 3 agitadores, seja lá o que for. Então o Messias fracassou. O Messias fracassou. Mas aí se podia dizer, não, mas ele falava que em 3 dias ia ressuscitar. E os seus discípulos disseram, que testemunharam que ele não ficou no sepulcro, que ele ressuscitou e foi visto com eles e comeu com eles e tal, e que foi embora e disse que ia voltar.
E aí, na cabeça da igreja primitiva, e na cabeça de muitos hoje também, o Cristo vai voltar amanhã. Jesus vai voltar já. Na cabeça da igreja primitiva, Jesus ia voltar antes que eu morresse. Porque ele tinha umas citações lá no Evangelho que Jesus falava mais ou menos assim. Antes que passe essa geração, né, o Filho do Homem ia voltar. Então eles esperavam, tinham essa ideia da parousia, da volta de Jesus para já, para amanhã. Daí o cara que aderia à fé fazia algumas coisas assim, de quem vai como se a pessoa fosse morrer. Aí ela vende a padaria, né, coloca o dinheiro lá nos pés dos apóstolos, vende o terreno, coloca o dinheiro nos pés dos apóstolos. Jesus vai voltar amanhã, depois da manhã, daqui a pouco. Por que eu quero isso? Né? O cara apressa-se em fazer isso, tranca a faculdade, se dedica totalmente ao serviço do Senhor, né? Apressa o casamento, né? Vai que Jesus volta, eu não casei, ainda sou virgem, casa logo. Então eles tinham isso na cabeça, Jesus já vai voltar já. Só que passou 10 anos e nada. Passou 20 anos e nada. Passou 30 e nada. Passou 40 e nada desse Jesus voltar. Passou 50 e nada. Lucas escreveu tudo. Passou 2000 e até agora. Então, o Lucas escreveu toda essa história nesse contexto. Primeiro, de decepção com o Messias. Né? E segundo, de decepção com parousia. Cadê Jesus que não veio? Ele disse que vinha. Cadê Jesus? Pode ser que ele não tenha vindo vitorioso da primeira vez, mas a segunda ele vem vitorioso para julgar os vivos e os mortos. E todo olho o verá, e será como um raio que vier visto do ocidente até o oriente e tal, e tudo mais. Cadê Jesus que não veio? Diante disso, os cristãos começam a fazer algumas perguntas muito básicas para si mesmos. Né? Perguntas como: será que nós seguimos o cara certo? Será que não é uma furada esse negócio que nós estamos seguindo? Será que a gente não foi enganado? Será que esse Jesus aí não era mais um dos que apareciam? Porque lá em Israel, de vez em quando aparecia um cara louco lá dizendo que era o Messias. Aliás, dizem que até hoje em Israel, de vez em quando aparece um louco dizendo que é Messias e é levado para o hospício. Diz que Israel tem hospício especializado em tratar Messias, né? Gente que diz que é Messias, né? Porque você sabe que Israel espera ainda, né? Espera ainda o Messias, né? Porque eles não consideraram Cristo. Então, desde o tempo de Jesus aparece um louco dizendo que é o Messias. Aí ele morre, não dá certo e o pessoal se dispersa, né? Antes de Jesus não aconteceu também. E eles se perguntavam, será que também Jesus era só mais um desses dois? A gente seguiu e nada do mundo. Nem venceu Roma, nem voltou, e a gente ficou aqui no abandono. Vendi a padaria e agora não tenho mais com o que me sustentar, vou viver de quê? Né? Nessa espera toda. É uma situação de crise de identidade da igreja. Né? As perguntas, né? As perguntas que eles se faziam, né? Será que a igreja, essa igreja, esse movimento que Jesus começou, vai acabar? Porque ele não vem. Será que a gente não está no barco furado? Não, isso vai já afundar e a gente vai ficar na mão. Né? Deixamos o judaísmo e ficamos sem nada. Né? Qual será o nosso futuro? Qual será o futuro da igreja? Qual será o futuro desse movimento que Jesus começou, que a gente começou a seguir? Né? Diante da perseguição, Jesus, né, disse que ia voltar, mas o que nós estamos esperando até agora faz 50 anos, o que a gente está vendo é só o nosso companheiro morrer. De vez em quando morre um lá na arena, vem um e o soldado vem e leva, e um descobre outro e leva preso e confisca os bens. Esse Jesus não deu muito certo, não. Porque os discípulos dele estão sendo perseguidos. Veio o cara e matou o Tiago, veio outro e matou outro, e começa a morrer outro, e mataram o Estevão, e Jesus não vem, e a igreja vai acabar assim. Então é uma situação de crise. A grande pergunta para eles e para nós agora é viável continuar seguindo Jesus? Diante de tudo isso,
diante de toda essa decepção, é viável? É seguro mesmo seguir Jesus? Depois de 50 anos ele não voltou, depois de 2000 anos ele não voltou. Será que a gente deve continuar mesmo? Uma situação, em geral, de crise. E a resposta vem de Lucas. Lucas quer dar uma resposta para essas perguntas. E ele vai contar a história de Jesus desde o começo. Vou contar aqui a história para você ver que a nossa fé tem sentido, sim. Que isso aqui não é uma baboseira. E que nós temos esperança, sim. E que Jesus é realmente o Filho de Deus. E que Ele ressuscitou realmente. E que nós experimentamos a sua força realmente. E nós acreditamos de fato. E essa nossa fé não é uma fé vã. Aí ele escreve Atos, ele escreve Lucas, o Evangelho e Atos. Para responder, de uma forma geral, a tudo isso. E aí, ele responde também para nós. Muitas coisas. Responde para cada um de nós. Bom, vamos lá. A essência da obra de Lucas, do Evangelho de Atos, está aí nesse versículozinho que a gente começou a ler. Escrevi o primeiro livro, a primeira narração, Teófilo, sobre tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Se você tiver aí, não tiver grifado, grife aí, começou na sua Bíblia, não tenha medo não de riscar. Começou. Que Jesus começou a ensinar. O que é que Lucas vai fazer? Lucas vai mostrar que Jesus começou a fazer, começou a agir e a ensinar. E aí aconteceram todas aquelas coisas. Ele foi condenado, foi crucificado, ressuscitou, subiu aos céus, é a nossa profissão de fé, e aí isso é o Evangelho. Aí Lucas continua nos Atos. E continua fazendo e ensinando. Os Atos dos Apóstolos querem dizer isso. Jesus, desde o começo, o Lucas é o único que relata lá a infância de Jesus, né? O único que foi buscar lá longe, né? Sabendo onde foi que ele tirou é que é difícil, né? Mas ele pegou desde o começo, pesquisou desde o princípio, para mostrar, né, a certeza da fé. E aí mostrou tudo o que Jesus fez e ensinou. Evangelho. Para escrever os Atos e mostrar tudo que Jesus continua fazendo e continua ensinando. A gente aprende geralmente que a obra de Lucas é assim. No Evangelho, o protagonista é Jesus. Nos Atos, o protagonista é o Espírito ou a igreja. Na verdade, no Evangelho e nos Atos, o protagonista continua sendo Jesus. Lucas quer dizer que Jesus continua agindo. E age como? Através da igreja. Jesus continua fazendo. Aquela história que Jesus dizia que meu pai trabalha, né? Jesus continua trabalhando. Não para. Não para. Bom, os Atos dos Apóstolos apresentam no começo, depois desse relato aqui primeiro dele, o Lucas apresenta a ascensão. Né? Apresenta a ascensão de Jesus. Jesus, depois de ressuscitado, esteve ali com os discípulos, né, durante 40 dias, e depois subiu ao céu e foi escondido por uma nuvem. Né? Esse relato, é claro que é um relato mítico, né? Um relato construído, é um relato dramatizado, para usar uma palavra bem fácil de entender. É um relato dramatizado. Lucas dramatiza essa coisa, né, para mostrar que Jesus fez tudo e depois ausentou-se. Né? Ausentou-se. Mas aí, se o Teófilo, né, digamos que o Teófilo pudesse ler aqui o início dos Atos dos Apóstolos, e Lucas dizendo: olha, Teófilo, eu escrevi tudo que Jesus fez e agora eu vou te mostrar tudo que Jesus continua fazendo. Aí a primeira coisa que ele escreve é Jesus indo embora. Aí o Teófilo devia perguntar: mas que Jesus, você diz que ele vai continuar fazendo e você disse que ele foi embora? Aí ele diz: tem calma, deixa eu continuar, deixa eu molhar o bico, né? E ele continua escrevendo. Continua escrevendo e vai mostrar como aquele Jesus que agiu no Evangelho continua agindo nos seus discípulos.
Porque Jesus disse, eu vou, mas eu voltarei a vós. O Jesus que agiu na Terra Santa, fazendo tudo o que ele fez, continua agindo nos seus discípulos, na igreja que continuou a sua obra. Porque quando Pedro, Paulo e qualquer dos apóstolos ou cristãos realiza qualquer coisa em nome de Cristo, é o Cristo que realiza. A igreja é a continuadora da missão de Cristo, mas não é só a continuadora como sucessora. É a continuadora como aquela que faz em Cristo. Ou para dizer melhor, é aquela que é como que um instrumento para que Cristo faça. Continue fazendo. A igreja existe por isso. Não acabou ainda por isso. Porque é Cristo que continua fazendo. E não a igreja. Assim nós entendemos. A gente entende, aprende na liturgia da missa, né, que o padre celebra in persona Christi, ou seja, é o próprio Cristo que celebra. Na verdade, é a ação toda da igreja, a nossa ação de cristão é o Cristo que está agindo. É Cristo que está agindo. Porque Ele está vivo, ressuscitado em nós. Cristo, e aí está a grande diferença da nossa fé cristã para qualquer outra religião. Ou seja, ou melhor, está a grande diferença da nossa fé para religião. Cristo não é um Deus, um ídolo, que está lá no céu e que a gente precisa invocá-lo e rezar para Ele, que precisa ser bajulado, que precisa ser louvado, que precisa a gente levar oferenda, oferecer sacrifício, cantar uma musiquinha, fazer isso, fazer aquilo. Não, Cristo não está lá no céu. Cristo está em nós. O que Lucas quer dizer com os atos inteiros é: Cristo está agindo, trabalhando em nós, através de nós. Depois, com o tempo, essa experiência de Cristo em nós, como diz São Paulo, a esperança da glória, o Cristo em nós, essa experiência foi se transformando em religião, no formato de todas as outras religiões. Que adoram um Deus, que tem um templo, que Deus mora no templo, ele tem que ir no templo para estar em paz com Deus. Se você andar na linha, Deus te abençoa. Se você pecar, Deus te castiga. Todas as religiões são mais ou menos isso. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma formação aqui, não sei qual era o tema, mas eu comecei com essa história da religião. O censo pergunta a religião, quando vai fazer a pesquisa, né, sua religião. Normalmente a gente diz que é católico, né? Mas na verdade a nossa religião não é católica, a nossa religião é cristã. Católica é a nossa igreja. Mas na verdade, um cristão de verdade devia dizer: eu não tenho religião. Não sou religioso. Porque religião é uma coisa que tem um esquema. Um esquema que prende a pessoa dentro de uma caixa que não deixa ela sair. O esquema da religião é o templo, a celebração, o dia sagrado e a pessoa sagrada. E o Deus, é claro, que está lá em cima. Para você ter acesso a esse Deus, você precisa da pessoa sagrada, que é o sacerdote. Para você ter acesso a esse Deus, através do sacerdote, você precisa ir lá no templo. Esse é o esquema da religião de Israel antiga, das outras religiões pagãs e de toda e qualquer religião. Só que em Cristo, a religião é superada. Você não precisa mais fazer todo esse caminho. Porque Deus, em toda a história da humanidade, e a partir dos relatos bíblicos, Ele quis não ser mais aquele Deus que está lá, para ser aquele Deus que está aqui. E em Jesus, Ele se faz presente entre nós. Esse Deus se faz presente entre nós, se faz carne, o Evangelho de São João diz que Ele habita, né, que Ele arma a sua tenda entre nós. Isso fica entre nós. Mas depois da ressurreição, Ele não vai ficar mais entre nós. Ele vai ficar em nós. Porque lá em São João ele mesmo diz: eu vou, mas voltarei a vós. Quem crê em mim, fará as obras que eu faço. E eu e o Pai viremos e faremos nele a nossa morada. Qual que é a importância então da religião? A religião, Para nós.
A religião é importante até Jesus chegar. A religião é importante porque ela normatiza as coisas para o bem daquela pessoa que segue. Os 10 mandamentos é a expressão da religião. Isso é para o mal? Não, é para o bem. O nome religião, a gente aprende, né, na escola, não sei se você aprendeu, o nome religião quer dizer religar, né? Religar, ou seja, religar o humano. A religião tenta fazer isso, religar o humano com o divino, através de quê? Através do sacerdote, através do templo, através das celebrações, através dos dias santos, através das oferendas. Todas as religiões são assim. Só que em Cristo, nós não precisamos mais religar nada, porque Deus religou. Deus ligou de novo, se ligou de novo conosco e veio morar em nós. E se Ele está em nós, nós não temos mais que ir buscar nos religar com nada, porque Ele está em nós. A gente pensa, quando fala em termos religiosos, né, a gente pensa assim, Deus é um ser. É um ser. Um ser que Ele é o Criador de tudo, Ele é o ser, o Altíssimo, o Santo. Ele é o ser que a gente não tem como expressar o que Ele é com as nossas palavras, porque Ele é muito mais do que isso, mas Ele é um ser entre os outros seres. Ele é o ser criador, e nós somos os seres criados, a sua criação. Pensa assim. E nesse ser, a gente tem que buscá-lo. E a gente o busca através de quê? Através da prática religiosa. Tem o sacerdote, tem o templo, tem a celebração, tem as oferendas. A gente busca esse Deus assim. Só que o Deus entendido pela religião é esse Deus que é um ser dentro do universo inteiro. O principal, o maior, o criador, o tudo dentro desse universo. Mas com Cristo, com essa ideia de que Ele mora em nós, Deus passa a não mais ser um ser dentro do universo, mas o universo passa a estar dentro de Deus. Tudo está em Deus. Não é assim que diz São Paulo quando vai pregar lá em Atenas, capítulo 17. Nele nós existimos, nele nós vivemos, existimos e somos. Que Ele é em nós. Ele é em nós. Olha, vamos lá para o Santo Agostinho. Santo Agostinho tem uma expressão dele que é um espetáculo, conhecido e citado por todo mundo. Eu te procurava, como é que ele diz? Beleza, tá, te chamei. Eu te procurava fora de mim e tu estava dentro. E eu saí procurando fora, eu saí te procurando como um, entre outras coisas, entre outros seres. O mais belo, o mais excelso, o mais sublime, mas era um entre os outros. Mas eu fui te encontrar onde? Tu estavas lá. Santo Agostinho diz que Deus é mais íntimo a nós do que nós, a nós mesmos. Então isso, Jesus é a superação da religião como nós a entendemos. Como nós a entendemos. Para os sociólogos da religião, eles definem a religião como a prática, a relação que a gente estabelece com seres ou o ser que são superiores ou anteriores a nós e que a gente tem que usar meios para buscá-lo. E esses meios são os elementos da religião. Sacerdotes. O sacerdote é aquele que faz a mediação. Aí vem o cristianismo e diz que todos nós somos sacerdotes. Isso significa que nós não precisamos mais de sacerdotes. Porque quem precisa de sacerdotes são as religiões. Mas Cristo superou a religião e fez de todos nós sacerdotes. A religião busca Deus no templo. Jesus faz o quê? Lembra da história de Jesus lá no templo de Jerusalém? Debatendo lá com os caras e dizendo, eu acho que foi os discípulos mesmo que foram mostrar para ele, né? Olha, Senhor, como é bela essa construção, né? Olha aí o templo, essas pedras e tal. Ele diz, destrua esse troço aí, em 3 dias eu levanto.
Aí os caras ficaram com raiva. Né? Como é que pode? 46 anos a gente passou para construir esse santuário e tu vens aqui dizer que levanta em 3 dias? Aí o Evangelho coloca uma explicação dizendo que ele estava falando do templo, que era o seu corpo. E que depois da ressurreição, os discípulos entenderam. Né? Porque para o judeu, Deus habita no templo. Quando Jesus diz assim, na casa de meu pai há muitas moradas, a gente usa essa leitura nas exéquias, na celebração dos defuntos. Para dizer que os defuntos não foram para o céu. Né? Só que quando Jesus falou isso, ele não está falando do céu. Não é no céu tem muitas moradas, não, na casa de meu pai. Para o judeu, a casa do pai é o templo. Lembra quando Jesus expulsou os vendilhões do templo? Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Isso é a casa do meu pai. Aí lá no Evangelho ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas. O judeu pensava logo no templo. Aí ele diz essa história, esse templo eu derrubo e em 3 dias eu reergo. A casa, nesse momento, Jesus estava dizendo, a casa do meu pai agora não é mais o templo. A casa do meu pai sou eu. É o meu corpo. Isso significa que Deus não mora mais no templo, mas mora no corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? Segundo São Paulo, o que é o corpo de Cristo? A igreja. O corpo de Cristo é a igreja. Então Deus não mora mais no templo, Deus mora na igreja, mas não é na matriz. Porque o que é a igreja? Somos nós. Nós somos pedras vivas de São Pedro, né? Templos vivos, a igreja somos nós. Então Deus mora em nós. E isso é radical. Quando a gente lê os Atos dos Apóstolos e passa a compreender algumas coisas, é consequência imediata que haja uma transformação, não só da mente. Porque quando há transformação na mente, há transformação em tudo. Que haja uma transformação nas estruturas, que haja uma transformação na maneira de viver, de entender, na maneira de ser igreja, na maneira de compreender a fé, na maneira de expressar a fé. Por isso nós temos que ler, não só ler, mas muito mais do que ler, aprofundar os Atos dos Apóstolos. Com Jesus, a religião é como se Jesus pusesse um ponto final na religião. Porque durante todo o tempo, desde que Deus criou o mundo e expulsou Adão e Eva do paraíso, que Adão e Eva quer retornar a sua ligação e a sua comunhão com Deus. A história de Adão e Eva vai dizer isso. Que o homem quer refazer a sua ligação com Deus que perdeu lá com o pecado no paraíso. Então, durante toda essa história da humanidade, todas as religiões, todas as culturas querem refazer essa ligação com o divino, que perderam por causa do pecado. Mas Jesus vem e refaz. E ele refaz. E pronto, acabou. Você não precisa mais de religião. Só que foi o que nós fizemos? Transformamos o cristianismo em uma religião. Dentro dos moldes de qualquer outra religião. O que é que nós precisamos fazer? Precisamos apenas, né? Nós não vamos agora dizer, não, pois agora eu nunca mais vou para a missa. Eu não tenho mais religião. Eu não tenho mais religião. Domingo do churrasco. Nós precisamos apenas compreender a igreja, não mais como uma religião. Compreender a igreja como uma morada de Deus e como nós. A igreja somos nós e Deus mora em nós. Quando a gente se organiza e é necessário, a igreja é a expressão do Deus em nós como um corpo vivo organizado. Né? Quando a gente tem essa compreensão, a gente, é claro, vai se empenhar muito mais na construção do reino de Deus e de uma igreja que seja muito mais aquilo que ela deve ser, como nos Atos dos Apóstolos. Porque a igreja somos nós. Não, eles também, no começo eles se reuniam numa casa, né? A primeira expressão a respeito de igreja como o templo, nós entendemos hoje como o templo, né, as casas de reunião dos cristãos, onde eles iam para celebrar a Páscoa semanal, fazer o ágape, né, celebrar a Eucaristia, era chamada de Domus Ecclesia, que quer dizer a casa da igreja. Porque a igreja não é a casa, a igreja
Somos nós, é nós, né? É nós. A igreja é nós. É nós. Então aquele lugar era a casa da igreja, que somos nós. Depois passou a ser chamado de igreja também. E aí chegou o momento que quando a gente fala igreja, a gente pensa no templo. Né? O que é um equívoco. O que é um equívoco.